mas é motivo de muita, muita alegria estarmos juntos nesta noite fria. Caxias do Sul está frio, muito frio, mas certamente vamos passar momentos significativos, não por aquilo que eu vou dizer, porque não temos novidades, mas por aquilo que cada um pode também permitir que seja construído dentro de si a partir da escuta. Olha só, a gente escuta e processa aquilo que está ouvindo. E muitas das coisas que a gente escuta, elas nos remetem ao ontem, ao hoje, à infância, a diversos momentos da nossa vida. Então, que bom! Muito bom estarmos juntos e tratarmos de um assunto tão necessário, tão importante e talvez assim, nunca se tenha falado tanto em escola como nesse tempo. Será que volta? Será que não volta? Depois, nós nunca tivemos a família tão presente na escola, por quê? Porque a escola deixou de ser uma sala de aula para transformar cada casa num estabelecimento de ensino. Vejam que aquela máxima que a gente sempre utiliza, não tem mal que não traga um bem maior, de fato eu acho que ela está acontecendo hoje, na medida em que todos nós também fazemos ela está acontecendo hoje, na medida em que todos nós também fazemos ela está acontecendo hoje. Sim, na medida em que todos nós também olhamos para esse momento novo, que não tem o que fazer a não ser o quê? Sermos criativos nas respostas. Nós estamos vivendo uma situação que não depende de ninguém, mas que faz com que a gente se una para poder responder da melhor forma. Por exemplo, os professores, eles acabam tendo que pensar no ano letivo. Para dar conta daquilo, o primeiro aninho de escola tem que dar conta desse conteúdo, o segundo aninho daquele, e assim por diante. Bom, como nós vamos desenvolver esse conteúdo uma vez que a gente não está dentro de uma sala de aula, mas a sala de aula está dentro da nossa casa? Olha só que ganho que as crianças acabam tendo, porque elas têm muitos professores, e principalmente a família. E eu acredito que um dia, quando tudo isso passar, nós vamos poder olhar para trás e dizer: valeu a pena. Valeu a pena porque a gente compreendeu a dinâmica da vida, porque nós compreendemos que é possível para algumas perguntas ter outras respostas. Hoje eu fiquei pensando, eu não lembro de quem é o pensamento que diz que quando eu encontrei todas as respostas, veio o tempo e trocou as perguntas. Então, olha como nós também estamos diante de um novo momento que tem novas perguntas. Pessoal, eu também já fui professor dos pequenos, há 15 anos estou na universidade dando aula, e eu tive que me reinventar, eu tive que me desafiar. Pessoal, eu tive que dar aula olhando para uma tela, porque é o momento, né? O momento não tinha outra saída. E tudo aquilo que eu fazia como trabalho em grupo, como contato com o aluno, como explicação num quadro, eu tive que achar um outro jeito de fazer. E aí eu fui vendo, quando a gente é desafiado, a gente também se encontra com algumas surpresas da gente. Nossa, eu comecei o semestre feliz com os alunos e as turmas assim,
conseguir negociar, eles abrem as câmaras e a gente conversa e eu chamo quem não me responde e aí o momento é bonito. Outra coisa, olhando para vocês, olhando para a realidade que eu conheço aqui de Caxias do Sul, tinha pais que não sabiam, mal e mal sabiam que ano estava o filho na escola. E agora os filhos dizem, pai me ajuda, mãe me ajuda. E aí está tendo o quê? Um encontro maior entre escola e família, família e escola. Uma das coisas que eu sempre defendi é que a distância entre a escola e a família, e a casa da família, deveria ser diminuída imediatamente. E hoje nós estamos com uma diminuição. Não temos essa questão de ter tanta distância entre a casa e a escola, Pessoal, feita essa introdução, eu ia perguntar, vocês estão felizes? Lisiane, eu acho que eles estão felizes. Felizes porque hoje de noite a gente não precisou sair de casa, eu não precisei sair de Caxias para ir até Ibiraiaras, né? E olha só, muitos de vocês eu acho que estão com fogo no fogão a lenha. E olha que beleza, no meu tempo de infância, a discussão era quem levantasse da caixa da lenha perdia o lugar. E aí o próximo sentava. Nossa, era uma beleza. E tinha aquelas perguntas, dá uma olhada no fogo, coloca uma lenha no fogo... E aí, quem prepara a lenha, quem vai buscar uns gravetinhos para acender o fogo? E então, estando em casa hoje, a gente lembra também quantas coisas bonitas que tem dentro da nossa casa. Quantas coisas bonitas tem dentro da nossa casa. E a gente tem uma casa. Na missa que eu rezei hoje, eu pensei, quantos neste frio não tem como se proteger? Não tem como se proteger. E nós temos, muitos têm ar-condicionado, outros têm uma estufa, e a grande maioria nossa, inclusive na minha casa aqui, também tem um fogão a lenha. Então a gente pode dispor de um fogão a lenha também. Então olha como isso é significativo, é muito significativo. Pessoal, estamos em casa, mas estamos juntos. E o fato de estarmos juntos, isso engrandece a vida e faz com que a gente olhe para a mesma direção. O programa União Faz a Vida, ele tem como meta estar ao lado da escola, junto com a escola, junto com a equipe de gestão de uma escola, gestão de um município na área da educação, para fazer acontecer atividades que acrescem vida à vida. E a união faz a vida, justamente a união entre Sicredi e a escola aumenta a vitalidade. Agora, Sicredi é muito estratégico, e isso é bonito. O Sicredi abraça a escola, mas dá mais um passo e abraça a família, tornando as famílias dos alunos uma grande família. Pessoal, vamos falar um nome que é comum nosso, quando que nós iríamos pensar que um banco fosse se preocupar com educação? E hoje nós estamos numa cooperativa onde não existe clientes, mas associados. E em nome desses sócios, um dos braços da Sicredi é justamente estar próximo da escola, da educação e de tantas outras situações que de fato fazem a vida ser vivida com mais vigor, com mais entusiasmo, com mais alegria. Então, parabéns, Sicredi. Eu sempre me disponibilizo porque eu acredito muito, muito nisso.
Eu acredito num mundo que está construindo cooperação. Eu acredito num mundo onde a amorosidade vai se tornar cada vez mais visível. Pessoal, quem diria que um dia um homem dissesse para um outro homem, eu te amo, no sentido de amizade, de querer bem. Eu tenho amigos que dizem, Frei, eu te amo, assim, desprovido de qualquer outra interpretação, mas com uma vibração de vida, de coração para coração. Olha só, eu fui educado numa época que um filho tinha um pouco de vergonha, com a mãe não, mas com o pai, de abraçar no Dia dos Pais. E quantos filhos dizem para os pais, pai, eu te amo. Isso é muito bonito. Então, nós estamos num momento muito propício para vivermos uma outra dinâmica da vida. Não palavra por palavra, não palavras sem conteúdo, mas palavras com sentimento, de que numa família precisa o respeito, precisa. Numa família, nós temos que ter claros os papéis? Temos que ter. Mas numa família, é preciso que o amor não pare de circular. O amor não pare de circular. E para o amor não parar de circular, é preciso criar um elo. Quem mora no interior usa correntes, mas até esses dias a gente colocava até corrente no volante do carro, né? Para poder trancar o carro, né? Tem correntes até em portões, mas o que faz uma corrente? Um elo unido ao outro. E essa união, esses elos, pensem que estes elos, eu gosto muito que o Sicredi, a União Faz a Vida, usa o favo, a abelhinha, o favo de mel, porque olha só, tão perfeitos, mas no individual, se cada espaço fosse único, desmembrado dos outros, nós não entenderíamos. Agora, para ter uma corrente, um elo tem que estar unido ao outro. Para ter um favo, é preciso o somatório daqueles favos, que depois são preenchidos com a doçura do mel. A doçura da vivência em família. A doçura da vivência em família. E todos nós sabemos que é em família que a vida se decide. O que a família faz, a escola depois acresce, soma. A escola acaba sendo mais um elo junto dos pais para fazer acontecer a dinâmica do existir. Mas para quê? Para onde caminha a vida? Para onde caminha a vida? A vida caminha para a realização. Pessoal, hoje mais do que, fulano tem bastante, olha só, trocou até o trator esse ano. Olha, ele, nossa, esse sim está bem. Quem que está bem? Quem descobriu que a vida tem sentido? Essa semana, quarta, eu atendi um jovem que viveu fora do país, vive fora do país, hoje ele mora na Holanda, ele está aqui porque pode trabalhar remoto, ele é da área da TI, da tecnologia da informação, da informática, e ele tem pós-doutorado. E ele veio me procurar porque ele disse, olha, a tua missa eu assisto quando vou deitar, que é às 11 da noite na Holanda. E ela tem me acalmado. Porque ele disse, olha, eu conquistei tudo, mas eu não entendo ainda por que eu estou nesse mundo. O que eu tenho que fazer com a minha vida?
E aí, olha só como é dolorido isso para alguém, ter somado anos e, de repente, se perguntar qual o significado da minha vida? Qual o significado da minha vida? Então, pessoal, a vida existe para encontrar um sentido. Em palavras mais atuais, toda vida precisa de um propósito. Toda vida precisa de um propósito. Se a vida precisa de um propósito, onde eu encontro esse propósito? Como é que eu construo esse propósito? O que eu invisto de tempo para a questão da minha felicidade? Por muito tempo a gente olhou para a educação formal, para a escola, como também, para ir para a escola, olha, tem que comprar material, tem uniforme, tem gasto. A gente gasta para mandar um filho na escola. O investimento em educação nunca vai ser um custo. Sempre vai ser a melhor forma, a melhor herança que nós damos para um filho. Porque uma vez que tu aprende, tu estende a tua inteligência, a tua consciência, a tua dinâmica intelectual, e tu não pode mais voltar para o formato anterior. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Eu sou da opinião, tem aqueles pais que já fazem a casa do filho perto, dependendo se moram na cidade, já querem construir um prédio, botar um filho em cada andar. Meu Deus do céu, depois da cada fumaceira que vocês não queiram saber. Pessoal, todos nós temos um caminho e a gente tem que... vocês sabem que a águia, que é o pássaro das alturas, né? Quando o filhote tem penas, a mãe águia, ela derruba o filhote do ninho. Ela manda embora do ninho, vai voar, vai achar o teu lugar, encontra o teu jeito de ser e de viver. Olha como isso explica também a nossa forma de educar, de nos relacionar com filhos. Chega um momento que é preciso dar um rumo, o rumo certo. E cada um tem um jeito de ser. Não dá para querer que todos sejam do mesmo formato. Às vezes a gente olha para alguns filhos e diz, né, nem parece filho daquela família. Às vezes é positivo, a maior parte das vezes é positivo, e algumas vezes é negativo também, porque às vezes destoa quando o filho não está muito bem e a família tem um bem maior, isto é, uma família de estrutura, de vivência, mas olha só, quantos filhos retratam somente o que vivem dentro de casa. E aí que os professores... né, professora Lisiane, os professores quando falam entre eles, mas também, olha de que família vem, para dizer assim, que família pode marcar positivamente e família pode marcar também negativamente. A escola depende da família, porque olha só, na escola a gente fica um pouquinho. Agora nós estamos em casa, mesmo que a gente tenha aquelas horas de atividades. Mas na família, a gente fica para sempre. Isto é, ligado à família. Tem aquela frase que diz que filho é para sempre, aluno é transitório. Fica um tempo e depois vai adiante na vida, termina o ciclo. Agora, na família, a família, o filho, a filha, é para sempre. É para sempre. Se é para sempre, a família precisa da escola para
ajudar na construção desse perfil humano, identidade humana, traços de personalidade para poder ir adiante e dar certo na vida. E dar certo não é enriquecer-se, é ter uma outra riqueza, é ser uma pessoa do bem. Pessoal, uma amiga nossa, dos Freis, o filho... Sabe quando o filho começa a patinar e a mãe diz, não, vamos lá, vamos ajudar, tal. A conclusão, a mãe acabou comprando um carro para o filho que ficou desempregado trabalhar como Uber, né? Como Uber. O que aconteceu? Agora o filho ficou preso 2 semanas, porque ele começou a transportar traficantes. E num dos transportes, ele foi até o presídio, que fica um pouco fora de Caxias, e para ajudar os traficantes a jogar cocaína para dentro da prisão. Foram presos os traficantes e o filho. E a mãe, essa semana, chorou, quis conversar um pouquinho, chorou, ela disse, onde eu errei? Onde eu errei? E aí eu disse para ela, talvez você não tenha errado. Talvez seu filho não tenha escolhido bem as companhias. Então, olha só, a família, por causa dessa amorosidade, desse amor, dessa paixão, porque os pais são apaixonados pelos filhos, os filhos são apaixonados pelos pais, e a gente sabe que existe um amor circulando. Por isso, quanto maior for a amizade dentro de casa entre pais e filhos, quanto maior for esta amizade, mais preparados os filhos vão estar para selecionar as amizades lá depois do portão da casa, isto é, lá fora no mundo. Um filho tem que gostar de ficar em casa, e para gostar de ficar em casa, é preciso que casa seja um lugar de entendimento. Pessoal, não sei se acontece na região de vocês, mas em algumas casas, que loucura de confusão. Nossa, ninguém sabe falar baixo. E se é italiano, então, meu Deus do céu. Olha, ninguém se salva, porque todos falam alto, todos gritam. Nós não precisamos muito. Nós precisamos de saúde. Nós precisamos de saúde. Mas nós precisamos de paz. Dentro de casa é preciso paz. Se está em paz em casa, não vai ter lágrimas na escola. Se não está em paz em casa, às vezes os assessores pedagógicos, professores, orientadores, a própria direção não sabe o que fazer. Uma das coisas que eu penso, e tenho certeza que não é a situação de vocês, mas assim, muitos filhos estão sofrendo demais em não poder sair de casa e ir para a escola. Ontem me mandaram um vídeo que eu achei muito interessante. Um professor se vestiu de entregador de pizza. Para cada aluno, ele foi entregar uma caixinha que significava que tinha uma pizza dentro, e quando o aluno fosse abrir, tinha a foto do professor. E aí o aluno via que o entregador era o professor. Nossa, era gritos, lágrimas, você viu, acho, né, professora Lisiane? O pessoal se emocionava. Sabe que eu me emocionei? Porque eu disse, nossa, olha as saudades que existem. Por quê? Porque escola não é um lugar que a gente tem que estudar. É um lugar que a gente pode dizer que bom poder ir para a escola.
Que bom poder ir para a escola. Que bom que a escola agora, no meio de tudo isso, a escola está na família. E eu tenho dito uma coisa que eu sempre gosto de prestar atenção do que acontece nas entrelinhas dos fatos. O que está captado nas entrelinhas? Olha só, quando deu a pandemia, 5 meses atrás, nós fomos mandados para onde? Mandaram a gente ir para a farmácia? Não. O que disseram para nós? E eu continuo dizendo, fica em casa. Fica em casa. Pessoal, a pandemia está nos curando de uma doença chamada desunião. A pandemia está nos ajudando a restaurar a família. Nós temos que viver bem. Nós temos que viver bem. E onde a gente vai viver bem? Dentro de casa. E o que seria essa cooperação dentro de família? Pessoal, cooperação é desde tirar o prato da mesa, é secar a louça, é lavar, olha só que cooperação, estender a toalha de banho. Não é cooperação? Porque nas casas de vocês eu acho que não acontece isso. Mas tem casas que o pessoal vai tomar banho e lá de dentro grita: mãe, minha roupa, mãe, a toalha. Lisiane, tem acontecido isso? É bem isso, Frei, Jane. Eu acho que é o momento em que todos nós estamos nos reinventando e inventando papéis diferentes. As famílias não estavam acostumadas a ficar por tanto tempo juntas e juntas num único espaço. E, ao mesmo tempo, as funções também estão sendo trocadas. O pai já não é mais só pai, agora ele é um pouco de professor, ele é um pouco de instrutor. Bem como disseste, esse vídeo do professor Carteiro, os professores estão de parabéns também, porque nós que acompanhamos os trabalhos, eles têm se reinventado, eles têm se desafiado a mandar vídeos, e quando a gente diz assim, fazer um planejamento para um aluno que está dentro de uma sala de aula, é diferente porque é olho no olho, e quando os professores têm que reinventar essas atividades, porque estarão mandando para os pais fazerem essa tradução aos filhos menores, a preocupação muda muito. Então, a situação das famílias está, nesse momento, muito complexa, né? Eles têm que impor a educação, exigir alguns valores dentro de casa, daqui a pouco eles trocam de roupa, estão ali como colegas, como professores, ensinando conteúdo, e eles têm que reinventar-se também profissionalmente, que hoje também eu acho que é esse momento de pandemia, nos coloca em situações muito adversas. Então achei muito boa assim a sua colocação nesse sentido, porque daqui a pouquinho eu acho que esse momento vai passar e nós vamos olhar para esse momento que passamos e talvez nem acreditar o quanto que em 4 meses a gente conseguiu modificar tanto, né? Tanto tecnologicamente, como emocionalmente, como cognitivamente. Então, eu acho que era isso. Obrigado pelo espaço, Frei. Obrigado, prof. Obrigado. Nossa, de fato, olha só, nós estamos diferentes. Nós estamos nós estamos mais abertos, nós estamos mais flexíveis. A gente se deu por conta que dá para dar jeito para aquilo que está aí acontecendo. E olha só, eu sempre penso assim, vamos ficar vivos. E o resto nós recuperamos em 2 toques. Em 2 toques. Olha, não sei se vocês já observaram. Nossa, é uma coisa que nunca deveria acontecer, mas olha quando incendeia uma casa de uma família. A casa pegou fogo. Um ajuda, o outro ajuda, tal. Olha a cooperação. Olha a cooperação dos pais ajudando os filhos nas atividades que têm que ser feitas. Uma professora me disse, nossa,
Eu fiquei com vergonha. Eu lecionei matemática a vida toda. Meu filho está fazendo uma atividade e eu não lembrei mais, não lembrava mais. Eu tive que estudar para ensinar meu filho. Eu disse, mas olha que oportunidade que a vida está te dando. Mas o que eu falei da casa se pega fogo, todas as casas que eu conheço que incendiaram, surgiu uma casa melhor do que antes. Por quê? Porque nós somos capazes de fazer milagres. Quando a gente diz, eu vou dar conta disso. Eu vou dar conta disso. Então, esse empenho, esse comprometimento, eu acho que esse é o momento. Quantas empresas se refazendo? Quanta gente, olha, tem gente que perdeu o emprego, está fazendo bolo, está fazendo pães. Eu vejo até nas sinaleiras o pessoal vendendo pães e um ajuda, e tem gente fazendo outros serviços que nunca tinha feito. Vamos pegar assim, ó, a montadora GM em Gravataí. Quem diria que um dia a GM fosse produzir respiradores para hospitais? Pessoal, olha, pensa nisso. Olha quanta gente que tem confecção de malhas e que também aproveitou e já fez a questão das máscaras. Então, nós estamos... Depois, só está sofrendo muito mais do que o normal, quem tem medo de ficar pobre, materialmente falando. Se eu tiver pão e água e tiver saúde, eu vou dar conta da vida. Então nós não temos que ter medo, não temos que ter medo do que possa vir pela frente. Nós temos que ter cuidado. Cuidado. E esse cuidado, ele passa também pelo respeito dentro de casa. Pessoal, muitas coisas não temos que dizer. Tem gente que diz palavra, chama de nome. Isso não pode, as pessoas são nossas, filhos são uma parte do pai e da mãe. Então, olha só, e um casal escolheram viver, estar lado a lado por toda a vida, Deu uma falta de luz aqui um pouquinho, mas já voltou, graças a Deus. Pessoal, na nossa vida às vezes também falta luz. Dentro de uma família também falta luz de vez em quando. Não a energia elétrica, mas falta a luz da paciência, a luz do afeto, da amorosidade. Nós precisamos de abraços, ninguém vive sem um abraço. Nós precisamos da compreensão. Quantas vezes tem escuridão na nossa casa, mesmo tendo energia elétrica? Porque falta a luz do perdão. Do perdão entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Faltar energia elétrica não é o problema. O problema é faltar luz na vida. O problema é quando nós não temos a cooperação. Então vejam, vamos lutar? Vamos, e muito, a gente tem que lutar muito, muito, muito. Sempre foi assim, ninguém morre de trabalhar. Agora a gente se estressa de se preocupar. Tem uma coisa que tem produzido muito cansaço e desunião: a ganância. Nós não sabemos quando temos o suficiente. Não sabemos. Eu penso que essa crise, ela é uma oportunidade de colocarmos a vida nos trilhos. A porta da escola e a porta da família precisam ficar abertas e tem que ter circulação. Dentro de casa,
nós temos que nos compreender. E de vez em quando, pessoal, é preciso calar. O silêncio faz bem. O silêncio faz um bem enorme. E viver em paz. Até porque assim, depois da pandemia, não vai ser melhor do que agora. Agora nós temos que continuar vivendo. Tem restrições? Tem. Mas olha que quem não está se cuidando vai ser contaminado. E nem, olha, eu sei de médicos que perderam a vida, mas aqui na cidade, médicos de 3 semanas na UTI. E aí a gente vê assim, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que me cuidar para poder fazer com que a vida siga em frente. Bom, indo para os finalmente, assim, pessoal, o que não pode faltar na vida de uma família? O amor. Bom, aí está a base. Eu gosto muito daquele texto, A Casa Construída sobre a Rocha. Um homem construiu uma casa sobre a rocha. Vieram os ventos, as tempestades, a chuva, e a casa não desabou, porque estava construída sobre a rocha. Nós poderíamos dizer deste momento, um homem construiu a casa e a escola sobre a rocha. Veio a pandemia, e a casa e a escola ficaram de pé. Por quê? Porque todos pegaram juntos. Pai e mãe, filhos, alunos, professores e escola. A professora Lisiane estava recordando o quanto os professores são criativos e eles estão se reinventando de um jeito. Eu sou de família que tem professores também. Minha irmã trabalha 2 turnos com alunos especiais. E ela tem se, como é que o pessoal diz, tem se puxado para poder fazer as atividades que ela faria só presencial, né? E ela diz, eu estou trabalhando muito, mas também ela disse, eu estou conseguindo coisas que nem eu imaginava que eu iria conseguir. E aí entra aquilo que eu gostaria de colocar. Onde existe espiritualidade, os milagres acontecem. E o maior milagre, estar vivo. Depois, olha que milagre bonito ter saúde. Olha que milagre bonito ter saúde. E olha que milagre bonito compreender. No começo da pandemia, quando começaram as atividades remotas, né, à distância, eu sei de pais que brigavam com professores, diziam tal. Então, tinha mãe que dizia, tudo é muito difícil, tudo. Por quê? Porque não sentavam com os filhos. Então, muitos professores tiveram que ajudar os pais a serem professores. Muitas escolas tiveram que ter essa paciência de ensinar os pais. Então vamos pegar juntos. Por quê? Porque nós queremos que nossos filhos e nossos alunos vivam a união, aquela união que faz a vida. Um elo junto ao outro. E aí entra o papel da oração em família. Como a Maria Salete dizia no início, não existe mais esse problema de diferenças religiosas. Afinal, quando Deus criou a vida, Ele deu ao ser humano a possibilidade de ser livre. Faça escolhas. Mas olha, liberdade e responsabilidade são inseparáveis.
nessas escolhas, assuma o que diz respeito também às consequências nossas, também às consequências. Mas onde existe, olha aquele refrão antigo, aquele chavão antigo que não envelheceu: família que reza unida, permanece unida. Família que reza unida, permanece unida. Né? E olha só, qual vai ser o grande aprendizado desta vida, desse momento de vida? O que a pandemia me ensinou? Está me ensinando? Em primeiro lugar, a pandemia está me dizendo: a vida vale muito. Por isso, não cansem de cuidar-se. Não cansem de cuidar-se. A vida vale muito. E como vale? E como vale? Então, nós estamos descobrindo a vida, o valor da vida. Depois, onde que a vida está situado? Onde que é o lugar que mais a vida acontece e onde a vida é mais protegida? Na família. Na família. Se a vida tem um valor infinito, a família pode dar o que a vida precisa, que é o cuidado, a família é capaz também de estender a mão à escola por valorizar a vida do filho ou da filha, e faz desse trabalho, desse acompanhamento, porque a escola entrou para dentro de casa e vai ficar tanto tempo quanto for necessário. E olha só, o que estamos aprendendo? Estamos aprendendo a viver de uma forma simples. Até porque quem tem muito dinheiro e pegar o coronavírus, não é o dinheiro que vai salvar. É a resposta do próprio organismo. Então, nós também vamos aprender a viver mais simples. Depois, nós temos que ser mais intensos. Nós não temos que dizer: meu Deus, é segunda-feira. Não, vamos viver cada dia, cada dia. E olha, eu acho que o grande aprendizado é justamente isso. A pandemia não nos mandou tomar remédio. A pandemia nos mandou para casa. Mas tem alguns remédios que são necessários dentro de casa. O remédio chamado paciência. O remédio chamado inteligência, de dizer a palavra certa na hora certa e não multiplicar palavras. O remédio que possa curar e vai curar as fofocas. O remédio, nós precisamos de um remédio dentro de casa, de parar de falar mal dos outros e de ver só os defeitos. Pessoal, se os cabelos já estão brancos, algumas coisas não vão mais mudar, então paciência, vamos adiante. Das profs, a gente nunca sabe a cor do cabelo, porque elas não têm cabelo branco. O meu já está branco, coitado. Mas o seu Sadi também sabe que é assim, né? Então, nós precisamos desse medicamento chamado diálogo, paciência, alegria, também espiritualidade dentro de casa. Muita espiritualidade dentro de casa. E depois, sabe o quê? Tudo vai passar. A pandemia também passa. E nós não vamos ser menos porque ficamos esse tempo, fomos mal, os negócios foram mal. Não. Depois a gente recupera. Até porque a gente não precisa tantas coisas assim para viver. Mas a gente precisa de ânimo. Ânimo. Então, escola e família, família e escola, que elo, vamos lembrar da corrente, um elo unido ao outro. Depois, essa cooperação, cooperar, isto é, de que lado eu estou? Não tem lado, eu estou diante do que é melhor.
que é a vida e a vida dos filhos. Apoiem a escola. Deem sugestão também para a escola. A escola não sabe tudo. Até porque a escola, às vezes, não sabe como é que é na casa dos filhos. Só percebe consequências, né? Consequências. E também que o amor possa circular intensivamente dentro de todos os lares. Um dia nós vamos olhar para trás e vamos dizer: valeu a pena todo o esforço. Porque olha aqui, ó, nenhum sofrimento é em vão. Nenhuma lágrima cai sem que Deus saiba. Então que nós possamos ter essa alegria. E eu vou dizer mais uma vez, obrigado, Sicredi. A união faz a vida, sim. E a união, o programa União Faz a Vida, está ajudando no combate ao coronavírus. Porque vocês estão unidos. Porque vocês estão unidos. Porque nós estamos... agradecer a vida, agradecer Sicredi, agradecer que um dia a semente do cooperativismo foi lançada e a semente germinou e está dando muitos, muitos frutos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Senhor abençoe, proteja e guarde todos os lares. Que não falte pão na mesa e que não falte a paz ao redor da mesa. Abençoai também as escolas, abençoai os professores, os funcionários, abençoai todos que trabalham também no programa A União Faz a Vida, para que a gente possa, com um pouco de cada um, fazer acontecer o melhor no hoje, que vai refletir no amanhã mais feliz. Que o Senhor abençoe e dê a saúde a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mas minha gente, que beleza, hein? Muito obrigado por essa oportunidade.